Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do programa Alesp Conecta, sempre debatendo os principais assuntos do seu dia a dia, trazendo convidados muito especiais, cada um na sua casa, respeitando o isolamento social, mas levando sempre o melhor conteúdo para você que prestigia e acompanha a Rede Alesp. Hoje nós vamos debater, analisar o isolamento social nas periferias. Isso é realmente possível? Respeitar todas as determinações e orientações das autoridades de saúde? Para debater e analisar esse tema, eu convido o jornalista e escritor Gilberto Nascimento. Gilberto, seja muito bem-vindo e obrigado por atender ao nosso convite. Ok, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra aqui participar do programa e eu que agradeço. Legal, eu acho importante compartilhar com as pessoas que nos acompanham um pouquinho da história do Gilberto Nascimento, que é um jornalista que já passou por importantes veículos de comunicação, especialmente um dos principais, os principais jornais aqui do Brasil, e ele tem um trabalho muito consistente em relação às zonas periféricas das grandes cidades, em especial a cidade de São Paulo. Gilberto, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público e contasse um pouquinho por onde você já passou e por que você tem essa relação mais próxima com as periferias. Conta pra gente. Eu já tenho quase 40 anos de profissão, né? Trabalhei bastante tempo nos principais jornais de São Paulo, trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão, o Globo, passei pelo Jornal do Brasil, revistas Isto É e Carta Capital, e durante muito tempo cobri a área de política, também a área de religião, mas também trabalhei na área de cidades também, atuei na área de direitos humanos, violência. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, então conheço bem também um pouco as realidades da periferia, acompanhei o dia a dia da cidade e de muitos bairros também isolados aqui na capital de São Paulo, vivenciando de uma certa maneira os problemas na área de transporte, de educação, saúde. Então, um pouco eu conheço, e durante minha carreira como jornalista, fiz muitas reportagens também a respeito dessa realidade, dessa situação. Há um tempo atrás, na TV Câmara, por exemplo, tínhamos um trabalho lá também de discutir situações do dia a dia da cidade. Então, ao longo do tempo, realmente eu acompanhei essa situação. É verdade. E, Gilberto, e essa situação em que estamos passando, hein? Uma pandemia de uma doença que começou na China, na Ásia, e rapidamente ela se proliferou por todo o mundo. Hoje em dia, os Estados Unidos são o novo epicentro da doença, com mais de 1.400.000 casos de contágio. O Brasil em franca expansão no número de casos de contágio e também no número de mortes. Esse problema, essa situação começou inicialmente com as camadas mais abastadas, os altos executivos que viajavam para a China e também as pessoas que estavam em viagem de turismo para a Itália e também para a Espanha, e também para a própria China. E aí essas pessoas acabaram naturalmente passando para os seus familiares, e isso se alastrou de uma maneira, e o coronavírus já chegou nas regiões menos abastadas, com menos estrutura e mais periféricas. Que análise você faz dessa situação da pandemia do coronavírus neste momento, especialmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros? Olha, essa é uma situação extremamente preocupante, né? Especialistas, infectologistas, estudiosos já alertavam quanto a essa situação, que quando a epidemia chegasse
nos bairros mais afastados, nas favelas, nas áreas mais pobres da população, também nos pontos mais distantes do interior, onde existem menos recursos, menos leitos hospitalares, em muitas cidades onde não existe UTI, a situação seria muito mais preocupante, muito mais séria. E a gente vê, a gente sabe, como você muito bem colocou, o problema atingiu num primeiro momento uma parcela da população que possui o mais alto poder aquisitivo, eram justamente essas pessoas que viajavam para o exterior, muitas que estavam retornando. Muitas dessas pessoas tiveram condição de se submeter a um tratamento de saúde adequado em bons hospitais, e o problema ocorre, a dificuldade maior, justamente quando começa a se espalhar o vírus pela periferia, pelas áreas mais pobres, com menos recurso, e aí os hospitais públicos, de repente, não têm a condição para atender todo mundo ao mesmo tempo. Isso era o que os especialistas já alertavam há muito tempo, o que o próprio ex-ministro da Saúde tinha muito claro do que aconteceria e alertava, e infelizmente nem todas as autoridades do país tiveram essa mesma compreensão, esse mesmo cuidado, e nem todos deram a orientação para a população na mesma linha, no mesmo sentido. Isso que é grave e preocupante, né? E a questão das periferias, da população que está nessas regiões com estrutura mais precária, o desafio é enorme, né, Gilberto? Porque eu conversei, inclusive, com um engenheiro especializado em recursos hídricos, e ele disse da necessidade de equipar melhor esses bairros no que tange à coleta de esgoto, porque o saneamento básico me parece fundamental em um momento como esse. Porque assim, é muito mais fácil você sugerir e orientar mudanças em hábitos de higiene, como por exemplo, lave a mão, utilize a máscara, lave as embalagens que você compra no supermercado. Agora, falar em coleta de esgoto, você não consegue fazer uma mudança dessa de um dia para o outro. Então, anos de descaso ou de falta de investimento, nesse caso, acabam culminando justamente com uma situação como essa. Uma população muito exposta a esse tipo de situação, esse tipo de vírus, o coronavírus, e aí os resultados podem ser terríveis. Concorda? Sim, claro, claro. Infelizmente, então, anos e anos de descaso, uma situação de abandono em muitos pontos aí da cidade, muitos problemas sérios, e numa hora dessa, aí a coisa se agrava ainda muito mais. A principal recomendação de combate ao vírus é o lavar as mãos o tempo todo. Infelizmente, a gente tem várias regiões da cidade, várias áreas da cidade, onde falta água, onde o corte de água é frequente, e onde muitas favelas, muitas comunidades, as pessoas ficam dias e dias sem água. A gente já viu muitas denúncias aí desse tipo. E aí, como resolver o problema? Como a própria questão das aglomerações. Todos os especialistas e as autoridades recomendam para evitar as aglomerações. Agora, como fazer nessas comunidades onde muitas famílias não têm outra alternativa e outra condição, e famílias com 8, 9, 10 pessoas amontoadas em um barraco, em um único quarto, ou um quarto e cozinha minúsculo? Como fazer? E naqueles corredores também, as moradias muito próximas uma da outra, são situações complicadíssimas e difíceis de resolver.
a contaminação, infelizmente, ela fica mais fácil, ela se propaga com muito mais rapidez em ambientes nessa condição, né? Com certeza. Eu vejo, inclusive, algumas manifestações de algumas lideranças de comunidades reclamando desse tipo de postura, porque existe um movimento nas redes sociais que martela e que prega a necessidade do ficar em casa, do respeito e o isolamento. Só que essas pessoas, algumas lideranças das comunidades e dos bairros mais periféricos, criticam esse tipo de comportamento porque eles não têm condição de respeitar o isolamento como as autoridades de saúde pregam, por conta justamente disso que você acabou de falar. São 10, 12, 14 pessoas que dividem uma casa com 2 cômodos, muitas vezes. Então, é impossível respeitar o isolamento que se prega. E aí, em contrapartida, existe aquela quarentena gourmet, em que cada um tem a sua estrutura no seu quarto, né? Aqueles jovens, aqueles adolescentes de classe média alta, com o seu televisor, o seu tablet, enfim. É uma situação muito complicada, porque você não consegue exatamente cobrar de todas as pessoas o mesmo tipo de comportamento. Então, Giba, em meio a tudo isso, ainda tem a disputa no discurso e também nas ideias entre aqueles que defendem as teorias da saúde, respeitar o isolamento social, e também aqueles que defendem a linha de defesa de alguns prefeitos e também comerciantes, do vamos flexibilizar a quarentena, vamos fazer uma quarentena vertical. Gostaria que você analisasse essa discussão que tomou conta do país em relação à quarentena. Você acha que ela deve ser horizontal, quase um lockdown, pegando toda a população, deixando só, claro, os serviços essenciais, ou você entende que é preciso flexibilizar para que a economia volte a se movimentar e haja um reaquecimento da economia? Que avaliação você faz dessa situação? Olha, eu acho que nem cabe ou nem deveria estar se colocando esse tipo de discussão. É claro que o isolamento vai causar um problema à economia, dificuldades a todo mundo, a qualquer trabalhador, aos empresários de maneira geral, comerciantes, a todo mundo vai ter problema econômico, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, vai ter problema na área de economia, com a economia. Isso é uma coisa inevitável. E quem está causando o problema econômico é o vírus, não é o isolamento. O isolamento é uma medida recomendada por todos os especialistas do mundo, por todos os estudiosos, por todas as autoridades sérias de todo o mundo, pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Se ele não segue essa recomendação ou prefere fazer de conta que ela não existe ou ir numa outra linha, é uma questão dele. Agora, as autoridades da área da saúde do próprio governo nunca disseram nada contrário. Ele acabou demitindo um ministro que estava tomando atitudes, no meu entender, corretas, né, que estava defendendo o que prega a ciência, e ele destituiu, colocou um outro que tem se mantido numa posição mais moderada, mas também no discurso que afirmou não disse nada ao contrário. Então, eu acho, por mais que exista essa dificuldade nas áreas mais pobres da população, nos bairros mais distantes, é uma situação que havíamos acabado de colocar,
Mas o isolamento é necessário, não tem outra alternativa. Se mandar todo mundo ir para o trabalho também, todo mundo continuar lotando os trens do metrô, os ônibus, e todo mundo voltar a exercer todas as atividades como vinham exercendo anteriormente, o índice de propagação do vírus vai se alastrar. Isso está mais do que claro. No próprio, aqui na própria cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, os relatos dos especialistas aí estão mostrando, na medida que a quarentena, num primeiro momento, ela foi cumprida com mais rigidez, com mais seriedade, a curva estava se achatando lá, né? E na medida agora que vem caindo, que as pessoas vão flexibilizando, que as pessoas vão retornando aí ao trabalho, às atividades normais, vão fazer Cooper na rua, etc, etc, o número está aumentando. E a tendência daqui para frente é aumentar. Os especialistas estão alertando. O número de infectados não está diminuindo, ele está aumentando. Então, não é hora, de forma nenhuma, de flexibilizar. Não é hora de querer voltar ao trabalho. Infelizmente, que vai haver prejuízo à economia é sabido. O Brasil não é o único país que vai ter problema na economia por causa do coronavírus. O problema é mundial. E cabe às autoridades procurar soluções de minimizar esse problema na economia e também de oferecer melhores condições aí para o trabalhador, para que ele possa, de fato, cumprir o isolamento da melhor maneira possível. Sem dúvida. Agora, Giba, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental nessa discussão, que é o prejuízo à economia. Me parece que isso é um caminho sem volta. Já estamos tendo, o Brasil, o governo federal, acabou tomando algumas medidas para minimizar os impactos econômicos da pandemia. O auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses para trabalhadores informais, talvez seja a medida mais conhecida, mas também existem algumas linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, para que estas não quebrem e tenham condição de se manter, pagar as contas mais emergenciais e também arcar com os custos com a folha de pagamento. Tem uma outra medida, salvo engano, em que o governo paga um percentual dos salários dos funcionários dessas empresas. Aí existe a redução da jornada e também a redução do salário. Enfim, são algumas medidas que o governo federal entendeu que deveriam ser tomadas, com o aval, naturalmente, do Congresso Nacional, mas, como bem disse o Gilberto Nascimento, os efeitos na economia eles já são visíveis, já houve aumento no número de desempregados e também muitas pequenas empresas acabaram fechando as portas, número inclusive divulgado há pouco pelo Sebrae. Mas, Giba, tem algo que é mais importante e, na verdade, ele prepondera. Se a pessoa não tiver saúde, ela não consegue trabalhar. Então, em primeiro lugar, a saúde. Correto, eu acho que isso é indiscutível, né? O mais importante, num primeiro momento, é preservar a vida. Do que adianta ter o emprego e o salário se você morrer amanhã, né? Ou se a população acabar sendo aí dizimada, se você mandar todo mundo de volta ao trabalho e seja o que Deus quiser, não vamos prejudicar a economia e vamos que vamos. Então, daqui a pouco, os hospitais não conseguem atender ninguém, vai estar morrendo gente nas ruas aí, como aconteceu lá em Guayaquil, por exemplo, os hospitais tendo que optar por o direito desse ou daquele sobreviver e do outro morrer, sem condição de amparo qualquer. Eu acho que não tem jeito. Em primeiro lugar, a vida. A economia, depois, a gente resolve. Eu acho que é
o jeito. Várias medidas, de fato, têm que ser tomadas, tinham que ser tomadas. Essa ajuda emergencial não é suficiente, claro, todo mundo sabe. Num primeiro momento, até o governo pensou em apenas R$ 200, que era muito menos ainda. O Congresso que aumentou para 600. Algumas medidas aí para beneficiar micro e médio empresário, como você falou, foram tomadas. A gente sabe que isso tudo ainda não é suficiente. Outras medidas ainda precisariam ser adotadas. Claro que países mais ricos, com melhor condição, vão poder enfrentar o problema de uma maneira melhor, mais fácil, menos complicada. Tem países da Europa que vão pagar salário que cabe à iniciativa privada. As pessoas não vão deixar de receber o que tinham que receber e esse dinheiro não virá nem das empresas e virá do governo. Agora, quem pode fazer isso, ok. Os países que não podem, não vão fazer. Agora, só um dado aqui que eu estou me lembrando, também não é a questão de colocar, olha, o país rico vai poder deixar todo mundo ali no isolamento e vai conseguir enfrentar o problema, os países pobres não. Na África, tem muitos países com dificuldades econômicas, mas que estão cumprindo o isolamento de maneira rígida. E mantendo sobre controle o avanço da epidemia. Então, eu acho que não é uma solução fácil para ninguém, em lugar nenhum do mundo, a gente sabe, mas neste momento o que recomenda a ciência é a manutenção do isolamento. E até para que possamos retornar o mais rápido possível à vida normal, o isolamento, então, precisa ser cumprido neste exato momento. É verdade, Giba. Agora, eu gostaria também de escutar a sua opinião em relação às lições que nós podemos tirar de um momento como esse. Eu já conversei com outros especialistas e várias pessoas chegaram a comentar que existem alguns aspectos positivos dessa pandemia, mesmo em meio a uma situação tão complicada, em que todos os dias na televisão nós vemos as notícias do aumento no número de infectados, de mortes, enfim, pessoas aí que beiram a depressão dentro de casa, confinada, mas existem alguns aspectos positivos. E aí um exemplo pode ser essa própria entrevista, né? A possibilidade de utilizar as novas tecnologias para fazer uma entrevista sem a necessidade de se deslocar e ir a um estúdio de TV. Nós estamos conseguindo fazer essa entrevista com você por meio dessa videoconferência. Esse é um aspecto positivo. Acho que talvez nos próximos anos as pessoas cada vez mais adotem estratégias para evitar o deslocamento desnecessário, inclusive aumentando demais a emissão de gases do efeito estufa. Enfim, esse é um aspecto. Gostaria que você dissesse para a gente que lições a gente pode tirar de uma situação como essa, uma pandemia, de uma doença que ainda não se tem a cura e não se sabe quando vai acabar. Essa questão que você colocou é um dado, é um fato, né? A questão do home office era uma coisa que era tida como uma opção e que muitas empresas permitiam ao funcionário, ao trabalhador, essa opção, às vezes, como um prêmio, né? Uma vez por mês, ou uma semana por mês, ou duas, o funcionário poderia, eventualmente, até optar por isso. E hoje está se vendo em muitas atividades a qualidade do serviço, do trabalho oferecido não cai, não é alterada como se imaginava, nem prejudicada, e isso vai rever a forma, a maneira de trabalhar de muita gente, de muitas empresas, de muitos serviços.
Eu vi na Folha de São Paulo essa semana uma reportagem mostrando aqueles grandes escritórios da Avenida Faria Lima, empresas que mantêm prédios enormes, gigantes, ali com um grande contingente de trabalhadores, e agora estão todos, ou a grande maioria, em suas casas e dando conta do recado e oferecendo um trabalho ali adequado da mesma maneira. Então, muita coisa vai ser revista a partir de agora, com certeza. Muita gente vai avaliar que é possível você trabalhar sem necessariamente precisar se locomover por longas distâncias, né? Eu tenho meu carro está parado já há quase 50, 60 dias, e eu não estou sentindo falta. Então, acho que dá para a gente fazer muita coisa, ou mais ou menos o que se fazia, sem tantos outros gastos e sem a necessidade de talvez poluir o meio ambiente, como se poluía anteriormente. São uma série de fatores aí que a gente vai, uma série de descobertas, de constatações que todo mundo acabou fazendo e que tudo isso vai mudar os nossos hábitos daqui para frente, né? Sem dúvida, é verdade, você tem toda a razão. Agora, Gilberto, gostaria que nós retomássemos um pouco, já estamos encaminhando, claro, para o final do nosso bate-papo, excelente por sinal, mas começamos falando sobre o papel do Estado no dia a dia da periferia e o quanto a periferia e as populações que lá residem e moram estão sendo impactadas por conta da pandemia por coronavírus. E aí eu te pergunto, tem algumas iniciativas brotando de lideranças nessas comunidades justamente para evitar que o coronavírus se dissemine na proporção que se esperava. Inclusive, recentemente eu vi uma iniciativa das lideranças de Paraisópolis, que é uma importante comunidade aqui da capital paulista, na região sul, ali no Morumbi, a segunda maior comunidade de São Paulo. Os próprios agentes das associações fizeram um mutirão de limpeza, e inclusive eles estão ofertando ambulâncias para eventualmente tratar das pessoas que acabem desenvolvendo sintomas da Covid-19. Que leitura você tem do terceiro setor, dessas lideranças nas comunidades? Olha, isso é uma coisa extremamente positiva, né? Então, ao mesmo tempo que a periferia tem seríssimos problemas em todas as áreas, como já relatamos aqui, ou dificuldades na área de saúde, na área de transporte, na área de educação, a gente tem também, sim, sempre tivemos muitas experiências inovadoras, experiências positivas, assim, desenvolvidas por líderes comunitários, por membros de sociedade e amigos de bairro, de ONGs, muitas experiências positivas sempre foram mostradas aí ao longo dos anos, e nesse momento é extremamente salutar e muito bom, né, ver vários desses líderes empenhados em iniciativas, tanto na melhoria aí da questão da saúde, da prevenção, como no oferecimento de equipamentos como máscaras, campanhas de arrecadação para recolher esses objetos e doar à população, como também alimentos às famílias mais necessitadas. Isso só podemos ver e aplaudir e considerar como experiências muito positivas, né? E as pessoas também vão descobrindo meios e formas de tentar atenuar o problema, tanto nas áreas mais pobres com
essas campanhas de arrecadação de equipamentos, de alimentos, etc. Como também em bairros de classe média a gente vê as pessoas se mobilizando, em bairros como Tatuapé tem uma coisa que tem começado a chamar a atenção, é que agora, finais de semana, começam a ter apresentações musicais e shows nos quintais, ao lado de prédios, movimentando os moradores de todo um quarteirão, as pessoas aplaudindo dos prédios, a apresentações musicais. Isso em toda parte da cidade também pode ser feito, e é só um pequeno exemplo de muita É isso coisa aí. que se pode fazer para ajudar, colaborar e para amenizar o problema, ou fazer com que as pessoas sofram menos, né, durante essa pandemia. É isso aí. Eu conversei com o jornalista e escritor Gilberto Nascimento, entrevista muito boa, fazendo uma análise da situação da pandemia por coronavírus, especialmente nas periferias do Brasil. Gilberto, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço ao convite e a oportunidade de poder falar com todos vocês aí. Muito obrigado. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até a próxima edição do programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.